Olá, queridos, a paz do Senhor, você está na ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 13, a última lição do nosso trimestre. E essa lição tem como tema a gloriosa esperança do apóstolo. O textual está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, e está escrito assim: Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Verdade prática, a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, e ainda a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Como sempre, a nossa lição tem objetivos. O objetivo geral, enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos, e ainda 3 objetivos específicos que remetem a cada subtópico. Primeiro, ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. Segundo, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E terceiro, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. Comigo mais uma vez, professor Joás, aqui da nossa ADEC Central, e Tiago Souza, ADEC Esplanada. Muito bom tê-los aqui mais uma vez conosco. E para conversar, professor e Tiago, nós chegamos ao final desse trimestre, glória a Deus por isso. 13 lições estudadas até aqui, né? A 13ª hoje. E para falar é a mensagem que nós deveríamos pregar todos os dias, a gloriosa volta do Senhor. É uma boa lição para fechar o trimestre, né? O trimestre foi muito abençoado, aprendemos muito, né? E vamos falar da bendita esperança do crente, que é a volta de Cristo, né? Muito bom. A gente está vindo uma crescente e não tem um fechamento melhor para isso do que terminar falando do que irá vir, nosso porvir. E eu tenho certeza que seremos ainda mais edificados. Muito bom. Tiago, nós sempre falamos isso, professor Joás, essas duas leituras daqui da nossa leitura bíblica em classe, tanto Timóteo 4, versículo 6 a 8 e Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Aqui, não dispensa comentários quando a gente fala do que Paulo fala sobre a iminente volta do Senhor. É muito bom a gente falar nisso, é muito gostoso a gente estudar uma lição como essa. Vamos lá na nossa introdução, no nosso comentário? Introdução. A última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nessa terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no Deus que realizou em Cristo Jesus. E a garantia da esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também. Professor, eu amei essa palavra aqui, ó, comentarista, o pastor Elienay Cabral, eu falei muitas vezes durante esse trimestre que ele foi muito feliz em muitos comentários nessa lição, porque não dizer toda a lição, né? Mas essa esperança é a fonte da força dos fiéis. Fonte é aquilo que dá energia, aquilo que nos sustenta, que nos faz andar, que nos faz caminhar, que nos faz estar de pé. Falar da volta de Jesus é a fonte da nossa alegria, da nossa esperança. Pensa que troço fantástico isso aqui, rapaz. Sem essa esperança aí do céu, né? Nossa vida seria um tanto mais complicada, né? Porque o cristão ele está numa tensão, né? Uma tensão muito grande que alguns teólogos chamaram, né, de aquela atenção escatológica do já, mas ainda não, né? O reino já veio, mas ainda não. Então é uma tensão muito grande. Eu tenho saudade do céu, porque é de lá que eu vim, né? E eu vivo o reino, mas assim, só aqui entre a gente, entre outros cristãos, né? Mas eu vivendo esse reino ainda, preciso trabalhar, preciso alimentar meus filhos, preciso investir no meu intelectual, na minha saúde. Então eu preciso ainda viver a vida daqui, né? Então imagina, se eu não tenho essa esperança do céu, né, como que seria complicado essa tensão toda? Eu faço parte de um povo em terra estrangeira. Eu preciso conviver com os estrangeiros que estão aqui. Muito bom. Isso é importante demais.
Imagina o apóstolo Paulo falando sobre essa esperança, e tem muita gente que não vai falar sobre isso, sobre o céu, sobre o arrebatamento, fala com medo, com suspense, com certo temor. Imagina o Paulo escrevendo, por exemplo, a Tessalônica com um sorriso no rosto. Porque o mesmo Deus virá com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E ele vai descrevendo as coisas que acontecerão com alegria. Isso é prazeroso, isso é uma esperança que deve alegrar e ser um objetivo da nossa vida diária. Imagina um homem escrevendo essa esperança, essa bendita esperança, né, à igreja de Tessalônica, professor. E esse mesmo homem que está escrevendo à igreja de Tessalônica escreveu assim: conheço um homem que há 14 anos, se na carne não sei, se no espírito não sei, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu e lá ele viu coisas inefáveis que o homem comum não é lícito falar. Imagina esse homem escrevendo à igreja de Tessalônica, lembrando de coisas que ele viu, mas que um homem comum não pode saber. Se eu não vi, eu sinto saudade, imagina ele que vive. É por isso que o apóstolo Paulo, que está tendo sua história narrada em Atos, né, por Lucas, o evangelista, por isso que Lucas, lá no primeiro capítulo de Atos, né, ele registra a fala dos anjos, né? Quando o Senhor está subindo ao céu, né, os varões galileus estão olhando, e eles estão olhando assim, apreensivos, né? Poxa vida, ele está indo embora mesmo, está deixando a gente, né? Aí os anjos chegam e falam: peraí, o que vocês estão olhando desse jeito? Esse que vocês estão vendo subir, ele vai descer do mesmo jeito. Né? Aí nasce a nossa esperança. Naquele momento a nossa esperança, né, brotou, né? E a gente vive nessa esperança ainda, né? É do mesmo um dia, né, o Monte das Oliveiras vai recebê-lo do mesmo jeito que enviou ele, né? O Monte das Oliveiras vai recebê-lo e ele vai governar sobre toda a carne, né? Essa é a nossa esperança. Agora, para quem não creu na sua ascensão ao céu e naquilo que nós estamos pregando, porque nós não vimos, nós cremos pela fé. Agora imagina as pessoas que o verão vindo em glória e os milagres que acontecerão no seu retorno nesse episódio. Né? Nós poderíamos até falar aí que a vinda de Jesus dar-se-á em dois momentos. No primeiro momento ele vem e arrebata a igreja. No segundo momento ele vem com a igreja. Professor, nós ficaríamos nessa introdução aqui pelo menos uns 4, 5 programas aí, e não, como sempre, a gente não esgotaria o assunto, né? Mas é uma lição muito boa, viu? Muito boa. É o cerne da nossa mensagem, né? Deveria ser, tá? Deveria ser. Tanto é que o ponto central da nossa lição diz o seguinte: a volta do Senhor é a gloriosa esperança dos cristãos. Se a gente não prega a volta de Jesus, eu não estou almejando o céu. Principalmente numa época, num momento de um evangelho tão, às vezes, prostituído, que as pessoas estão pregando de acordo com a sua verdade, muito da terra, muito sucesso financeiro, sucesso profissional, acadêmico, tudo aqui na terra, a gente precisa ressaltar de volta a mensagem, que isso aqui é passageiro. Nós estamos como estrangeiros aqui. Existe um lugar, e quem ajuda tesouro naquele lugar realmente viverá eternamente com Cristo, será recompensado por isso. E glória a Deus por isso, né, professor? Que esperança é essa nossa, hein? Pois é. A gente pode viver a vida aqui certos de que isso aqui é passageiro, né? Certos de que o que nos aguarda é muito maior, né? Eu posso sonhar com a faculdade, com a graduação, com o mestrado, com o doutorado, não tem problema, né? Mas a minha vida não deve estar focada nisso, né? Mas isso não vai te atrapalhar nos estudos? Não, de jeito nenhum. Posso estudar, posso ser um bom graduado, um bom mestrando, um bom doutorando, né? Posso me empenhar com aquilo, mas almejando o céu, né? Com os olhos lá no que está por vir, né? Em como isso que eu estou fazendo glorifica a Cristo. Né? Então, independente do que for, né, que a gente realize aqui, nesse âmbito, né, a gente faz sempre com os olhos postos nessa esperança, né, na volta de Cristo, né, bom, professor, na vida do céu. Foi bom você ter falado isso aí, que nós vamos construir um misticismo que há nisso aí. Então quer dizer que se eu prego a volta de Jesus, eu tenho que viver intensamente isso aqui, eu não posso fazer nada aqui nessa terra. É o que muitas pessoas pensam, muitos cristãos pensam.
Não é por aí. Nós pregamos isso por um bom tempo. Um bom tempo. Nós, assim que eu digo, Sim. Né, instituição. Vamos falar assim, nós cristãos, né? A própria instituição. Somente o movimento pentecostal. Isso. Há muito misticismo que a gente precisa desconstruir isso aí. Tá? Ou, por exemplo, se não, eu estou falando com os nossos jovens que eles não podem estudar, que eles não podem fazer uma faculdade, não é isso. Qual que é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é prioridade em tudo na nossa vida. Por isso que eu não posso me apartar, por isso que eu não posso me esquecer dele. Mas tudo que eu fizer aqui nessa terra precisa ser para glorificar o nome dele. Aí eu tenho a bênção dele. Eu fui pastoreado por um pastor que citava uma frase que me marcou, que dizia o seguinte, que eu devo viver como se Cristo fosse voltar hoje, mas me preparar como ele fosse voltar daqui a 1000 anos. Então, enquanto eu estou na terra, eu negocio com gente na terra, eu estudo na terra, eu como na terra, eu visto na terra, então eu preciso, sabe isso? Daniel é um grande exemplo disso. As portas, as janelas, todo dia ele ora olhando por Jerusalém, com saudade de Jerusalém. Mas dentro de Babilônia, se eu estou na Babilônia, ele foi o melhor naquilo que ele fazia, ele se destacou, ele alcançou grandes cargos. E tem um texto na Bíblia que diz que o melhor dessa terra é para nós, mas o melhor do céu é nós também. E deve ser muito bom provar o melhor daqui e ainda herdar o céu. Esse é o ponto. O embaixador vive assim. Não é? E somos todos embaixadores. Boa lembrança. Dá uma boa hashtag aí, né? Hashtag embaixadores de Cristo. Muito boa. Excelente. Muito boa, professor. Muito bom. Vamos lá. Consciência. Nós falamos aqui. Espera aí. Dessa parte aqui. O capítulo 1 é a consciência de Paulo diante da morte. E o ponto 2 eu virei aqui exatamente ver isso aqui, mas está na mesma página aqui. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor, que é o capítulo 2, e o capítulo 3, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Nós estudamos na lição passada exatamente sobre essa consciência de Paulo, então nós não vamos agarrar muito nesse ponto aqui. Primeiro, uma morte como oferta de sacrifício é o ponto 1. O ponto 2, combati o bom combate. O ponto 3, gratidão e esperança. Eu acho que nós já sintetizamos esse capítulo 1 todinho aqui, professor. Vamos ponderar alguns pontos aqui. Uma morte como oferta de sacrifício, é o que nós falamos. Nós vivemos para Cristo, né? E nós oferecemos a nossa vida como sacrifício. Foi o que Paulo fez. Segundo, combati o bom combate. Você imaginou chegar no final da carreira e a gente olhar para trás e falar assim, puxa vida, caminhei tantos anos com Cristo e eu não tenho do que me envergonhar? E o terceiro ponto, gratidão e esperança sempre. Eu acho que a gente fecha aqui. Nós estamos vivendo uma época agora, professor, que você gosta demais dessa frase que eu vou falar aqui, de uma época coach. Já gosta desse negócio, né, Thiago? Eu gosto. Tiago é coach. Brincadeira. Eu ouvi isso hoje cedo. Tá? A gente fala muito disso aqui, porque parece que é uma palavra bonita, todo mundo falando isso, gratidão, gratidão, gratidão. Tanto é que o tema da nossa, vamos falar assim, nós vamos falar muito sobre isso em 2022, se Deus permitir, o ano da gratidão, mas isso está muito da boca para fora. Eu vejo assim, as pessoas assim, vulgarizando ou ridicularizando um tema assim, gratidão, gratidão, gratidão como? A quem eu vou agradecer? E por que eu vou agradecer? E como eu vou agradecer? Então, esses 3 tópicos aqui, uma morte como oferta de sacrifício, combati um bom combate, você terminou a carreira, e você olhar para trás e ser grato e ter essa esperança, isso é muito bom, viu? Se a gente fosse olhar a ótica humana e a lógica, nós estamos falando do apóstolo Paulo, ele olhar para o final e falar assim, peraí, eu lutei, corri, eu me dediquei à igreja, eu me permiti gastar pelo ministério ao qual Deus me confiou, agora eu estou morrendo, estou nos meus últimos dias e vou morrer pela mão dos meus perseguidores. Talvez alguém fale assim, peraí, foi um final trágico. Mas a gratidão dele está por ter sido separado, por ter sido chamado, pela graça ele ter alcançado e agora ele poder viver essa bendita esperança, a quem tanto ele propagou. Paulo não teve um ministério fracassado, né? O Papa Francisco disse recentemente sobre o fracasso de Deus, né? Eu entendi o que ele quis dizer, mas assim, é uma noção muito nossa de que você não está no palco com um monte de gente te aplaudindo, então você está fracassado. É uma coisa muito nossa, da nossa era, né, dos nossos tempos, né, dessa modernidade líquida aí. Assim, Paulo ele viveu intensamente, nós falamos isso na lição passada, e ele se dedicou integralmente à obra de Deus, né? Ele trabalhava
né, para se manter, né, para manter suas economias e tudo mais, mas ele, enquanto fazia isso, ele trabalhava para Deus também, né? Então ele pôde no final olhar para trás, não, eu combati um bom combate, né? E eu terminei a carreira e guardei a fé, né? As lutas, as intempéries, os embates contra os inimigos, né? Contra os sofistas, né? Os enganadores, os hereges, eu venci isso tudo, né? E continuei crendo, né? Eu guardei a fé, né? Por quê? Aí ele vai escrever lá, 1 Coríntios 15, no verso 57, né? Ele vai escrever por quê, né? Graças a Deus que nos dá a vitória, né? E a vitória, quando você lê o contexto ali do capítulo 15, a vitória sobre a morte mesmo, né? Ele está falando nesse contexto, né? Graças a Deus que nos dá a vitória, não é como a gente faz hoje, né? Nesse cristianismo moderno, né? Nesse liberalismo teológico que a gente vive, né? Vitória, assim, independente de como eu ajo, que é totalmente contrário ao que a Escritura diz para eu agir, independente disso, Deus está me dando vitória, né? Não é assim que funciona, né? A vitória que ele está falando como ele foi fiel, né? Como ele respondeu ao chamado de Cristo, né? E fez exatamente o que Cristo mandou ele fazer. Ele pode olhar para tudo que está acontecendo e pensar, não, isso aqui não é a minha carreira. Isso aqui não é a minha vida. A minha vida é o que aconteceu desde quando ele me chamou. Ó, eu vivi uma boa vida. Eu combati bem, né? Eu não arredei o pé, né? Eu fiquei com Cristo mesmo quando as pedradas vieram, né? Eu guardei a fé mesmo quando os hereges me atacaram. E eu cheguei até aqui, final da carreira, né? Então tá tudo certo, não tem problema, tá tudo certo. Eu vou levantar uma questão aqui, professor, como a gente está falando desses tempos modernos, há uma inversão muito grande de valores com relação às escrituras. Até mesmo no mundo cristão, estou falando nessa prática cristã, no comportamento do cristão. A gente vê muito hoje que as pessoas mais fazem, revidam. Quando a gente olha o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, mas principalmente o início do capítulo 5, as bem-aventuranças, versículo 12, o próprio Jesus falou assim, 11 e 12, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí Jesus manda a gente ficar cheio de mimimi, reclamando? Não. Ele fala assim, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. É essa introspectiva e retrospectiva que Paulo está fazendo. Eu sofri, eu vivi tudo isso aqui, mas eu estou alegre, eu estou feliz. Eu sou grato a Deus por ter passado por isso aqui, porque eu sei que a coroa me espera. A tempestade não mudou meu objetivo. As perseguições não mudaram meu propósito. Eu continuei fazendo aquilo a qual fui chamado. Isso. E eu cheguei lá. Eu cheguei lá, conquistei. Eu estou a um passo, mas vou chegar. É o que Paulo está falando. Então é muito importante isso aqui, ó. Eu fico pensando nesse mundo que nós estamos vivendo midiático, tá? Esse combater o bom combate não se aplica a muita coisa não, tá? Na verdade não combateu nada. Está vivendo uma vida, mas não combateu o combate. Está vivendo uma vida midiática. Será que os bastidores condiz com a mesma batalha que eu enfrento aí diante das câmeras? Ou diante dos likes, ou diante de tantas outras coisas? Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, eu tive uma vida de sofrimento, enfrentei dificuldade, enfrentei morte, a morte perto ali, rondando por perto, e a minha vida está sendo entregue, eu estou gastando e me deixando gastar pela causa de Cristo. Então agora eu combati esse bom combate, e a minha esperança é que a coroa da justiça me espera. É o que ele está falando aqui. É interessante pensar isso, né? Muito provavelmente hoje nós veríamos Paulo como um fracassado, né? Não, esse cara não tem nem 300 seguidores no Instagram. Esse cara, os Twitter dele não dá nem 3 de engajamento, né? Tá tirando selfie que ninguém é importante. Aí, fulano tem muito mais seguidor que ele, não sei quem. Aí, quer dizer, é isso mesmo, né? É isso que mede a carreira, é isso que mede a sua caminhada, a sua trajetória cristã,
né? A quantidade de likes, é isso mesmo, né? A gente precisa fazer essas reflexões, né? E isso nos ajuda a ser cristãos melhores, né? Vai a pergunta, né? O que é o sucesso ministerial? É algo que é só aparência ou é algo que é fazer o que Deus chamou para fazer? Se a gente observar as grandes árvores, a gente vê só o tronco e aquela árvore bonita, os frutos, mas ninguém vê a raiz. Vai furar ali, vai arrancar para você ver a profundidade da raiz, a complexidade que é a raiz. E como diz meu amigo Leonardo Rigueira, Léo, é sobre isso. É sobre isso. Nós vamos dar uma pequena paradinha aqui. Nós estamos indo para um breve intervalo, voltamos já já com o segundo bloco desse programa e hoje nós estamos falando sobre a gloriosa esperança. Já deu para você perceber que a lição está imperdível. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV e estamos falando hoje da 13ª lição, a gloriosa esperança do apóstolo. E agora nós vamos falar sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Eu falei domingo recente agora, na ceia, quem talvez está sendo a notícia ainda de primeira mão para muitas pessoas, e quando a gente fala dessa doutrina bíblica sobre a volta do Senhor, Paulo falou aos Coríntios 15, né, que haveriam os sinais, as trombetas, né, professor? Já não é de se estranhar que o México doou às Nações Unidas uma estátua que eles chamaram de Guardião da Paz. Quem quiser lá pode dar um Google e pesquisar. Era o corpo de leopardo, boca de leão, asas como de águias, pés como de urso. E a gente, quem quiser dar uma comparada, depois pode ver lá em Apocalipse 13, versículo 2, que vai ver aí a semelhança, né? O que eles chamam de Guardião da Paz, a Bíblia chama de besta. Então, esse aí é só uma, vamos dizer assim, um pitaco pequenininho para a gente falar sobre essa doutrina da volta do Senhor. Está mais perto de nós do que nós imaginamos. Tiago e Joás. Com certeza. Sinais dos fins dos tempos, isso deve trazer alegria. Jesus está voltando. Tem muita gente que trata isso com suspense, um alarde, assim, de medo, susto. Peraí, Jesus. Não, Jesus está voltando. Esses são sinais, estão se cumprindo. E quanto mais os acontecimentos vão nos preparando, vão confirmando aquilo que as Escrituras dizem, maior ainda deve ser a nossa esperança, a renovação do Espírito Santo, da esperança em nossos corações, de que a qualquer momento a trombeta irá soar. Muita gente talvez pode chamar a gente de maluco por falar coisa assim, né, professor? Fazer essas comparações, acreditar na coisa que você nunca viu, que você nunca sentiu, assim. Estou falando de sentir, como diz o menino, sentir, deixa eu ver. Aí quando vê já está pegando. Muita gente chama a gente de maluco com uns negócios desses, né? Aqui é citado primeiro Tessalonicenses, né, o capítulo 5 e o 4, onde Paulo, é até citado um termo aqui, parousia, né? O comentarista Elienay Cabral, ele durante o trimestre todo ele traz essa exegese assim, bem bacana, né? E o termo aí que Paulo se refere no capítulo 4 sobre a vinda de Cristo, né, é parousia, né? É um termo que é muito usado pelos gregos na política, né, mas principalmente no ambiente teológico, né? É como se fosse uma palavra sagrada. À exceção de Platão, né, que usou lá em Fédon como uma comparação não muito bacana, né, mas todos os outros gregos clássicos usam parousia num sentido sagrado, né, como presença, como vinda, né? Então Paulo está falando do advento de Cristo, da chegada de Cristo, da vinda de Cristo, da presença de Cristo, né? O termo, o primeiro lugar que ele aparece é lá em Mateus 24:3. Né, os discípulos perguntam sobre a vinda, sobre a parousia, né, de Cristo. Né? Então, a doutrina que Paulo está apresentando aos Tessalonicenses, nesses 2 capítulos aí, traz muita coisa que ninguém nunca tinha dito. Né? O próprio Senhor Jesus disse lá nos evangelhos que ele viria, mas ele não disse como. Né? Paulo dá detalhes, né, sobre voz de arcanjo, sobre a trombeta de Deus. Ele traz algo que é muito comum para os judeus, né? Ele está falando daquela trombeta que soava no monte quando Deus falava com Moisés, soava intermitente, né? A trombeta de Deus, não é um anjo que está segurando a trombeta e tocando, não.
a trombeta de Deus, né? Como que é, a gente não sabe. Não é, né? Uma trombeta, é uma trombeta. Então Paulo traz assim, detalhes, né, sobre essa parousia, sobre essa vinda de Cristo. E aqui nós não entramos ainda, né, mas o segundo ponto aí vai falar de como é, né, de forma mais clara. E a gente sabe que está muito próximo esse tempo. Né? Independente da visão teológica de quem nos acompanha, né? Tem várias formas de olhar para a escatologia, né? Uns são preteristas, outros são futuristas, né? Outros são historicistas, né? E tem o pessoal que joga nos três ao mesmo tempo. Né? O que joga nos três ao mesmo tempo são os idealistas. Né? Então, independente da visão, a gente olha para os sinais que a Bíblia aponta para esse tempo do fim. E a gente olha para o mundo à nossa volta, né? Algo que o saudoso pastor Ari gostava de falar, sempre que ele falava era isso. Né? Tudo nos mostra que Cristo já vem. Né? Então, o tempo está muito próximo. Né? É só olhar em volta, é só comparar com as profecias, né? A gente vai ver que não falta muito, não. E glória a Deus por isso, né? Bom, nós já falamos do ponto 1 aí, Joás já citou bastante, Tiago também, já falamos dessa parousia. Isso não é conto para boi dormir, não é conto de fada, isso é real. Isso é uma doutrina bíblica, e nós vamos falar aqui as duas fases da vinda. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente os dos salvos. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá. Apocalipse 1:7. Será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo, especialmente pelos judeus. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com seu poder, vencendo o anticristo, o falso profeta, o diabo, para implantar o reino do milênio. Bom, nós temos muito pouco tempo para falar sobre esse tempo das duas fases distintas aí da volta de Jesus. Já citei aqui, professor, a primeira fase ele vem para a igreja, ele vem até as nuvens, aquela promessa de Atos 1, 4, 5, 6, 7, 8 ali à frente ali, e um pouco mais a seguir, que assim como os discípulos o viram subir, ele também desceria, né? Então ele vem até as nuvens e arrebata a igreja, o Espírito Santo conduzirá. E uma segunda vinda, acreditamos, pela palavra de Deus, 7 anos depois no final da grande tribulação, ele volta com a igreja sobre o Monte das Oliveiras. Você falou isso na lição passada, e há uma profecia muito legal que a gente pode reforçar aí, que quando Jesus botar o pé no Monte das Oliveiras, esse monte vai se fender de alto a baixo e vai sair água e dar vida ao Mar Morto. Hoje não tem nenhum ser vivente no Mar Morto. A densidade de sal lá entre 26% a 33%. Agora, interessante, parece que a gente vai misturando, o tempo é tão corrido que não dá tempo de a gente falar. O Mar Morto ele não tem vida, mas é um dos lugares mais ricos nesse mundo. Há muitos anos atrás, há uns quase 20 anos atrás, eu li uma matéria que no Mar Morto, nessa época, quase 20 anos, há mais de 10 trilhões, se a gente fosse calcular entre minério, potássio, sais minerais e tantos outros, magnésio e tantos outros elementos que tem ali no Mar Morto. Mas vida mesmo, de oxigênio, isso vai acontecer quando Cristo voltar. Então essas duas fases são distintas, muito gostoso a gente falar disso. Podemos até marcar uma conexão teológica aí, professor. Dá uma dica aí, né? Quem sabe você não convida aí uns camaradas aí e faz um programa desse aí muito bom. Bom, professor, uma esperança muito boa para nós, né, Tiago? E a gente empolga em falar nisso. A gente já disse aqui em outros programas aí da ADEC TV, né, sobre essa passagem de 1 Tessalonicenses que é citada aqui, né, 4, verso 15 e 16 principalmente. Teve um programa aqui que alguém fez uma pergunta e eu lembro que a nossa resposta foi essa: se não tivesse esse texto aqui, faria todo sentido. Alguém perguntou sobre o amilenismo, né?
Eu seria milenista se não tivesse passagens como essa, não só essa, não tivesse passagens na Bíblia como essa, de 1 Tessalonicenses 4, faria todo sentido ser amilenista, né? Mas como que eu vou sustentar uma visão dessa se Paulo está dizendo que não, vai ser assim, né? Não é que o Senhor, não é a volta de Cristo, não é isso. É que antes da tribulação, antes da pior parte da história, né, ele vai vir em algum ponto, não está dizendo que é nas nuvens também, em algum ponto no céu, e vai chamar a sua igreja e a gente vai se encontrar com ele lá. Né? Ele não está vindo, não é a vinda de Cristo. Né? É que nós, assembleanos, dividimos assim, né, 2 fases da volta de Cristo. Né? O que Paulo está dizendo é isso. Né? Ele vai chamar a sua igreja para a igreja não passar por esse momento de grande tribulação. Como a noiva encontra o noivo, os dois caminhos. Aí tem bodas ali, né, e tal, tem uma festa acontecendo nesse período, né? Tem uma festa acontecendo enquanto a grande tribulação acontece aqui, né? Isso tudo é muito claro nas profecias, né, no texto bíblico. E aí tem a vinda de Cristo mesmo, propriamente dita, né, que foi até o evangelista diz lá em Atos 1, né, esse que vocês estão vendo é do mesmo jeito, quer dizer, aqui nesse lugar, Monte das Oliveiras, aí outro profeta vai falar do monte se fendendo, outro profeta vai falar do rio saindo, correndo do trono, né, então as profecias se complementam. E a gente olha para tudo isso e vê que falta pouco. Esse é que é o ponto. Não é se eu sou amilenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Não é isso. Essa discussão é boba. Né? Agora, Apocalipse foi escrito, todos os eruditos, os melhores críticos textuais, né? Daniel Wallace, até Bart Ehrman, os melhores dos melhores, concordam que Apocalipse foi escrito entre 90 e 95 depois de Cristo. Né? Aí eu sou amilenista. Como que eu sustento que a maior parte daquelas profecias ali, por exemplo, está falando de coisas que aconteceram naquela época? Né? Como que eu sustento que Apocalipse estava falando da destruição do ano 70? Foi escrito no ano 90. Não faz sentido. Então, o amilenismo não faz sentido. Né? Não sei por que a gente está falando disso aqui, né? Mas faz muito sentido, professor. Faz muito sentido pelo erro doutrinário, assim, pela confusão doutrinária, que muitas, vamos falar assim, hoje todo mundo é filósofo, né? Tem um canal no YouTube, começa a falar, começa tem um papagaio que fala. Não é? Então, mas os que estão em dúvida aí, né? A gente está aqui querendo trazer essa segurança. Ó, Cristo já volta logo. Amém. Não fica nessa de, não, posso ficar de boa, né? Esse negócio de milênio, isso aí é tudo, né, simbólico. Tá? Não, Jesus volta logo e daqui a pouco ele vai estabelecer o reino dele sobre toda a carne, todo olho vai ver. Fica tranquilo, né? Mas ele vai buscar o seu povo antes. Né? O arrebatamento, essa busca antes aí, o arrebatamento até mesmo do grego, você pode falar isso muito melhor do que eu, é arrancar com força, ser tirado com força. Sim. Então a igreja vai ser raptada. Por isso que já tem algumas teorias sendo pregadas aí desde a época lá da implantação da nova era, né? Isso eu já ouvi o pastor Miguel Coronel falando há 30 anos atrás. Faz bastantes livros falando sobre essa área, esse assunto doutrinário. Eu acho que o que mais gera vertentes, muitas vezes heréticas, porque cada um quer trazer uma interpretação, mas a verdade é essa, que tudo nos mostra que Cristo já volta. E o que é desespero para o mundo é alegria para a igreja. O mundo está desesperado vendo tudo isso acontecer, mas é alegria para a igreja. Jesus nos avisou, a Bíblia nos orientou, ele disse que essas coisas, esses tempos viriam. Nós estávamos preparados para isso, como Paulo estava preparado para morrer em Jerusalém, e nós sabíamos do que Deus faria. Um breve comentário aqui do ponto 3, a gente encerra aqui os tempos e estações até a volta do Senhor. Mas sobre a grande tribulação, não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. A igreja de Nosso Senhor será retirada antes do período do derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo, do falso profeta, no lago de fogo. Isso é Apocalipse 19, 20. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como a igreja atual, que vale a pena confiar na esperança da volta do Senhor. Bom, nós já falamos aí de 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 5.
e 1 Timóteo 4 também, falamos, é o texto da nossa leitura bíblica em classe. O professor deixa bem claro isso aí, que a igreja não vai viver esse período, né? E nós ensinamos, acreditamos assim, 2 Timóteo 4, né? E 1 Tessalonicenses 4 e o capítulo 5 também. Deixa claro que a igreja vai ser raptada, vai ser tirada e vai ser livre aí desse período da grande tribulação. Pessoal, a gente não tem tempo de falar disso, mas o pessoal que ouve essas passagens, né, lê essas passagens bíblicas e ainda tem dúvida, né? Princesa Isabel 52, pastor Gilberto, né, gosta de escatologia. Se você tiver 50 minutos pelo menos, né, pastor Gilberto vai te explicar direitinho. Mostrou o caminho das pedras. Mostrou a chave. Tem uma sala bem próxima ali que eu posso indicar o professor Joás também, a gente compartilha muita coisa aí. Isso é bom. Mas é muito legal esse estudo, é muito bom isso aí. Vamos lá, no capítulo 3º e último, nós estamos quase encerrando o nosso tempo aí, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Ponto 1, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Segundo, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. E terceiro e último, Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Professor, eu não vou ler por causa do tempo, mas a expressão dos últimos tempos e estações. Jesus falou assim, ó, quando vocês olhar para a cega e ver que elas estão branquinhas, saber que o verão está próximo. Isso é uma... Jesus era fantástico esse negócio de sempre julgar uma deixa ali, ó, dá uma olhada aí. As analogias inteligentes, né, que faziam o povo entender naquela cultura deles. E que nós precisamos entender, né? Aí eu cito o pastor João de Deus, né, que ama essas analogias, ele estuda muito a nação de Israel, e isso traz para a gente um significado muito grande, né, professor, Tiago? E assim, é interessante essas expressões aí, né, no contexto do que a gente está falando, né, quem gosta de escatologia, né, vai saber que tempos são datas muito específicas, né, e que estações são períodos de tempo muito específicos. Então, tempos e estações, não é tudo a mesma coisa, né? E quem gosta de escatologia, eu já deixo claro, não é o meu caso, né? Como teólogo, eu estudo escatologia porque eu sou obrigado, né? Não gosto de escatologia, mas eu como teólogo, tenho que saber, né? A terminologia aí, né, está se referindo a datas e períodos de tempo, né? Quando fala de tempos e estações. Muito bom. E tem muita coisa aí, professor. Demais da conta. Por exemplo, quando a gente fala aquela profecia de Daniel 9, 25, 26, a seguir ali, né? Sabe e entende, desde que foi liberado esse tempo, desde que foi assinado o decreto. Nós estamos falando lá do rei Artaxerxes, quando liberou Neemias para a reconstrução do muro. Então começa lá em 445. Aquela estátua lá está falando de tempos e de estações, né? Tempos, então a gente precisa entender isso. Essas semanas... Um dia uma pessoa me fez uma pergunta, de onde vocês tiraram 70 vezes 7? Gente, isso é Bíblia. Levítico, o próprio Senhor falou. Conta lá 7 semanas, ou semanas de 7 anos. Está lá. Então não tem nada de invencionice, coisa para conversa fiada, é tudo Bíblia. E esses tempos estão aí, tempos e as estações. Né, Tiago? É um projeto arquitetado na eternidade. E só Deus para nos revelar. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, se não me engano, a carta aos Efésios, ele vai falar sobre que o Espírito é o penhor, aliás, ele é o selo, nós estamos selados para o dia da redenção. É só o Espírito Santo para nos trazer clareza, sobriedade, lucidez diante de todos esses sinais, entender, peraí, isso aqui são os tempos, esses aqui são os sinais dos fins dos tempos, e conseguir revelar ao nosso coração essa bendita esperança. Professor, nós falamos aí de tempos e estações, a dimensão do Espírito, a dimensão do porvir. O Espírito sempre nos remete à eternidade, né? O Espírito Santo sempre nos aponta à eternidade. Nossa vida aqui é muito passageira. E essa mensagem do porvir, essa mensagem da eternidade, deveria ser o tema central das nossas mensagens. Porque ela fala de Cristo. E o que Cristo nos prometeu? Né? Se a gente for olhar, João capítulo 14, é um dos temas que eu mais cito em todas as pregações. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, vos buscarei para mim mesmo. Olha que coisa extraordinária. Para que onde estiver, esteja vós também. Você está falando de eternidade, você está apontando para o tempo do porvir, tempo futuro, né? Futuro na nossa linguagem, para ele é eternidade. Por isso que é a esperança, né? A gente termina
falando do que a gente começou falando, né? Essa esperança traz tensão de novo, né? Eu preciso viver no Espírito, né? Mas eu preciso também vigiar o tempo todo, né? Porque eu estou em terra estrangeira, né? Mas o que me dá força nessa tensão toda é saber que breve, muito breve mesmo, só um pouquinho de tempo, e ele volta e a gente vai passar o resto da eternidade, que é o tempo real. A gente tem só uma intuição do que é tempo, a gente não sabe. Por isso que a gente não deve se preocupar com tempos, estações. Isso não deve ser o nosso foco principal. Verdade. Né? Conhecer é bom, mas não deve ser o nosso foco principal. Porque a gente não sabe o que é tempo. Né? A gente vai saber quando a gente estiver no tempo real, que é o que a gente chama de eternidade. Né? A Escritura chama de eternidade. Né? Na eternidade há o presente real, que é estar sempre com Cristo, nosso Senhor, que nos resgatou da morte, né, e nos salvou. E a gente sempre fala isso, Tiago, que a escatologia, né, professor? A gente sempre fala que a escatologia é um campo minado. Muito cuidado, ainda mais essas interpretações loucas que a gente vê por aí afora. E a gente está falando de coisas que a gente não viu. A gente fala pela fé e pela Escritura. Por isso que exige muito cuidado. Então, muita atenção aí. Considerações finais, professor Joás e Tiago. E a gente encerra. É isso, vamos andar no Espírito, mas vamos vigiar também, né? Vamos vigiar com a nossa conduta, com nosso caminhar, nosso proceder, né? Firmes na esperança de que Ele logo, logo vem nos buscar. Que o Espírito Santo venha continuar renovando em nós essa esperança, nos mantendo acesos, e que assim como Daniel, como eu citei, nós mesmo os pés estando em Babilônia, a gente possa sempre ter as janelas, os olhares, o coração ligado a uma nova Jerusalém. Pois bem, queridos, nós finalizamos esse trimestre. Queremos agradecer a você por estarmos fechando esse ano aí das nossas programações, encerrando 2021. Nos despedimos com a paz do Senhor e desejamos a todos vocês um 2022 cheio das bênçãos de Deus, e que essa gloriosa esperança que nós acabamos de falar seja o nosso foco, seja o meu foco, seja o seu foco. E encerramos o programa com a célebre frase: Cristo vai voltar. Prepare-se, preparemos para nos encontrarmos com o Senhor. Deus te abençoe, boas festas e até o próximo ano, se Deus nos permitir.